A arte da guerra evoluiu dramaticamente com o advento das tecnologias contemporâneas. Uma coisa sobre a guerra, entretanto, não mudou. Para vencer uma guerra, ainda é essencial manter a verdadeira força de suas forças e a extensão de seu arsenal escondidas de seu oponente. Os segredos militares mais importantes são revelados apenas para os poucos escolhidos em quem podemos confiar para cumprir a missão. Por esse motivo, o governo dos Estados Unidos não pode divulgar informações completas sobre suas ferramentas e táticas de defesa nacional para o povo a que jurou servir. Portanto, deve haver pelo menos alguns casos em que armas de guerra foram desenvolvidas e implantadas sem o conhecimento da população americana ou do resto do mundo. Mas e se o oponente do complexo militar industrial, tendo adquirido influência injustificada, se tornasse seu próprio povo? Que segredos fantásticos da guerra cinética, psicológica, biológica e energética podem estar escondidos bem abaixo da superfície do conhecimento público? Pelo menos alguns aspectos da existência e dos parâmetros operacionais das 10 armas a seguir chegaram ao conhecimento geral. No entanto, seu desenvolvimento levanta a questão: que outras ferramentas de morte e destruição podem estar à espreita nas sombras, totalmente obscurecidas aos olhos do público? O matemático grego Arquímedes pode ter feito história há mais de 2000 anos como a primeira pessoa a usar uma arma de energia direcionada. De acordo com uma lenda misteriosa, durante a invasão romana de Siracusa, Arquímedes rapidamente construiu um espelho hexagonal quando o almirante romano Marcelo moveu seus navios para fora do alcance do tiro de flecha. Arquímedes foi aparentemente capaz de capturar a energia do Sol e refleti-la nos navios, incendiando-os e fazendo-os afundar em minutos. Os alunos do MIT foram capazes de recriar este efeito em 2005, mas notaram que seu espelho só era capaz de queimar efetivamente um alvo estacionário. Embora o conhecimento científico tenha avançado muito desde os dias de Arquímedes, os princípios teóricos básicos da tecnologia de armas de energia direcionada, DEV, permanecem os mesmos. Um DEV inflige danos à distância, disparando um feixe de energia intensamente concentrado em direção a um alvo. Diferentes tipos de DVS disparam diferentes tipos de energia, mas a forma mais popular de arma de energia direcionada em uso hoje é o laser de alta energia, EL. Esses DVS são como os lasers vistos em filmes de ficção científica. Eles disparam um feixe de energia silencioso, invisível em certas frequências, que pode incinerar um alvo a centenas de quilômetros de distância. EOS foram desenvolvidos por empreiteiros como a Lockheed Martin para uso em defesa antimísseis e guerra espacial, mas alguns acreditam que essas armas podem ter sido projetadas com propósitos muito mais sinistros em mente. Durante o incêndio de Thomas, que devastou a Califórnia em dezembro de 2017, muitas testemunhas e pesquisadores observaram danos a propriedades que aparentemente desafiavam todas as noções preconcebidas de como um incêndio florestal deveria se comportar. Embora os incêndios florestais usem a folhagem para se espalhar, blocos inteiros de casas foram totalmente queimados enquanto as árvores ao redor permaneceram intocadas. Embora nenhuma explicação oficial sobre esse fenômeno anômalo seja divulgada, várias testemunhas em toda a Califórnia gravaram vídeos de feixes de luz descendo do céu enquanto as chamas se espalhavam pelo estado. Dado o fato de que EOS são comumente montados nos cones dos aviões, alguns concluíram que o caos causado pelo fogo Thomas foi aumentado com armamento de energia direcionada. Um novo tipo de arma de controle de multidão veio à tona durante os protestos de Ferguson, Missouri, em 2014. Como uma demonstração ativa das novas capacidades de um estado policial americano cada vez mais militarizado, as contramedidas empregadas pelo Departamento de Polícia de Ferguson para conter a agitação civil incluíram o uso de canhões de som on-rádio, capaz de projetar comandos de voz a uma distância de 9 km, 5,5 milhas, um dispositivo acústico de longo alcance, o RAD, inflige dores corporais graves em qualquer pessoa dentro de 330 pés, 100 metros, de seu caminho de som.
Os fabricantes de URAD têm o cuidado de chamar seus produtos de dispositivos em vez de armas por motivos de relações públicas, mas qualquer pessoa que tenha sofrido os efeitos de um URAD está bem ciente da diferença entre a verdade e a mentira. Pergunte aos diplomatas americanos estacionados em Cuba, que recentemente começaram a perder a audição. Logo após a distensão entre os Estados Unidos e Cuba ocorrida em 2015, diplomatas destacados para a recém-reaberta Embaixada dos Estados Unidos nesta ilha caribenha começaram a relatar uma perda súbita e permanente de audição. 2 investigadores americanos concluíram que os diplomatas foram atingidos por um dispositivo acústico avançado e sem nome que não faz nenhum som audível, mas causa danos irreparáveis aos ouvidos e ao cérebro de qualquer pessoa em seu caminho. Este incidente foi considerado tão grave que os Estados Unidos expulsaram 2 diplomatas cubanos de sua embaixada em Washington. No entanto, a natureza exata deste dispositivo semelhante ao URAD e a identidade dos agentes responsáveis por seu uso em oficiais americanos ainda são desconhecidos. Se uma arma sônica foi de fato usada em diplomatas norte-americanos em Cuba, este seria um incidente sem precedentes na história das relações internacionais. Os aparentes ataques sônicos à Embaixada dos Estados Unidos em Cuba reacenderam temores de décadas sobre um tipo diferente de arma secreta. Em 1965, no auge da Guerra Fria, o Pentágono descobriu que os soviéticos estavam bombardeando a Embaixada dos Estados Unidos em Moscou com radiação de micro-ondas de frequência extremamente baixa, ELF, embora muito fraco para cozinhar qualquer coisa. Foi determinado que o chamado sinal soviético carregava a possibilidade de afetar a saúde ou alterar o comportamento do pessoal da embaixada. Em vez de fazer qualquer coisa para impedi-lo, o Pentágono decidiu estudar os efeitos potenciais do sinal e tentar imitá-los em casa. A DARPA, então um ramo recém-criado do Departamento de Defesa, posteriormente fundou uma iniciativa chamada Projeto Pandora e começou a pesquisar os efeitos da radiação de micro-ondas ELF em primatas. Embora os resultados tenham sido inconclusivos, o líder do projeto Richard Cesaro permaneceu convencido até a dissolução de Pandora em 1969 de que a radiação ELF representava uma séria ameaça à segurança nacional dos Estados Unidos. O Pentágono nunca descobriu o que os soviéticos estavam fazendo na embaixada americana e optou por resolver a situação envolvendo a embaixada em um edifício equivalente a um chapéu de papel alumínio. Uma tela de alumínio foi erguida para circundar o perímetro do complexo. Embora a DARPA possa ter encerrado o caso da radiação ELF em 1969, estudos indicaram que as ondas de micro-ondas e de rádio de baixa frequência podem de fato ter um efeito deletério no corpo humano. Já foi demonstrado que os sinais emitidos e recebidos de telefones celulares têm um efeito no funcionamento da mente que frequentemente se mostra na interrupção dos ciclos naturais do sono. O mundo de hoje está absolutamente saturado por sinais invisíveis que nos mantêm conectados e informados. Mas quanto sabemos realmente sobre essa radiação onipresente, como ela pode estar afetando nossa saúde e até mesmo nossos pensamentos? 3. No rastro do escândalo Watergate no início dos anos 1970, o senador democrata Frank Schultz liderou um comitê dedicado a investigar todas as ações perpetradas pela CIA que possam ter violado o estatuto desta secreta agência de inteligência. Acreditava-se que a CIA havia acumulado poder unilateral em indivíduos sob o pretexto da Guerra Fria, e o comitê da Igreja foi reunido para expor esse plano nefasto ao povo americano. Embora a história nos mostre que as tentativas do Comitê da Igreja de conter o zelo totalitário da CIA foram praticamente ineficazes a longo prazo, algumas descobertas interessantes foram descobertas durante o curso desta investigação de 1975. Uma dessas descobertas foi a chamada Yacht Attack Gun, uma pistola modificada que era capaz de liberar uma dose quase indetectável, mas absolutamente letal de toxina de marisco no corpo de um alvo distante. 4. Os dardos disparados por esta arma silenciosa, teoricamente, deixariam uma picada de agulha não maior do que uma picada de mosquito e se dissolveriam quase que instantaneamente nos tecidos do corpo depois de entregar uma carga tão venenosa que o alvo quase certamente teria um ataque cardíaco em poucos instantes.
Não se sabe se a Heart Attack Gun foi usada ou não, mas pelo que sabemos, ela ainda pode estar ativamente em uso hoje. No livro Heart Light de Arthur C. Clarke, o lendário autor de ficção científica do século XX concebe uma arma futurística que usa o eletromagnetismo para impulsionar um jato de metal derretido a quilômetros de distância, lançando e destruindo um navio de guerra de ataque. Este tipo de arma perfurante não é totalmente inédito. Desde a Segunda Guerra Mundial, vários fabricantes de armas forneceram aos combatentes ferramentas de guerra chamadas penetradores de alto forjamento, SFPS. Fazendo uso de uma explosão química e um revestimento de metal, os SFPS impulsionam-se em um veículo blindado e, em seguida, mudam de forma para penetrar no alvo.